Olá, gente, eu tô rindo sozinha aqui, né? Começando o cafezinho de hoje, porque eu tava lá no outro perfil, no meu perfil pessoal. Eu estava lá no meu perfil pessoal. Bem-vindas, Aline, Naide, Maria Júlia. Vamos ter um cafezinho bem gostoso. Giovana, minha mana amada, Claudete. Sejam bem-vindas, galera. Vamos falar de um tema que pode estar deixando muita gente aí em dúvida. Mães de cabelo em pé, Lelis, bem-vinda. Eu estava lá no meu perfil pessoal, eu vou ter que juntar os dois mesmo. Amanhã eu vou ter uma pessoa aí que vai me ajudar nisso. Mas, então, para quem está chegando pela primeira vez, acho que algumas pessoas estão chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Daniela de Abreu, eu sou educadora de formação, sou pedagoga, sou mãe, sou educadora parental, coach familiar de pais, crianças e adolescentes, né? O que faz essa educadora parental, essa coach familiar? O meu trabalho é de auxiliar as famílias para conduzir questões muito pragmáticas que talvez estejam sendo obstáculo para que a sua vida seja mais harmoniosa, não perfeita, que isso não existe, né? Mas mais harmoniosa, mais tranquila, que tenha estratégias e ferramentas para lidar com os problemas que surgem, né? A vida tem obstáculos. Bem-vinda, Nessa! A Débora, bem-vinda! Então, hoje meu trabalho é esse. Eu trabalhei por 30 anos em escola, fui mais de 10 anos, acho que em torno de 10 anos, alfabetizadora e também proprietária de uma escola de educação infantil por 11 anos. Fui coordenadora pedagógica de educação infantil e por isso que hoje eu trago o tema, né, da educação infantil e anos iniciais em tempos de quarentena na escola virtual, nessa modalidade de escola virtual. Para a gente falar um pouco sobre isso, para a gente trazer as preocupações dos pais, dos educadores também. Então, quem está aqui comigo, coloca a sua dúvida, coloca a sua pergunta, coloca a sua opinião, seu comentário, sua preocupação, que o cafezinho com a Dani é o quê? É uma live de bate-papo. Às vezes eu tenho convidadas, às vezes eu não tenho. Bem-vindo quem está chegando. Às vezes não tenho. Ontem à noite eu estava conversando com algumas pessoas sobre o tema e eu pensei, olha, eu acho que eu posso dar uma contribuição também para as famílias, né? Então, o cafezinho, quem tá aí com a sua xícara, com o seu cafezinho ou com o seu chá ou com a sua aguinha, eu tenho o hábito de tomar café depois do almoço e eu estendi isso para a gente aproveitar nessa quarentena, por isso eu tô fazendo a 1h30, né? Porque tá viável para as pessoas, depois eu vou mudar. Por um mês eu fiz o cafezinho diariamente, de segunda a sexta, e agora eu tô fazendo aqui no Instagram 2 vezes por semana. Oi, Verônica, bem-vinda! Marielle também bem-vinda. Bem-vindas a todas que eu não citei o nome. Então vamos conversar um pouco hoje sobre isso. Como é que é essa história? Olha o cafezinho aí. Então eu estendi o cafezinho para a gente fazer um bate-papo sobre temas que nos interessam. Interessam a nós mães, professoras, a nós pais, embora pais apareçam poucos por aqui. De vez em quando aparecem uns pais, madrinhas, padrinhos, enfim, pessoas que têm preocupação com as questões de sua família. E a gente sabe que quando eu vou ter que desligar aqui um botãozinho, é porque eu abri aqui uma telinha, caso eu precise citar alguma coisa para vocês. Mas a gente sabe que quando as questões da nossa família não estão bem, isso impacta em todos os outros aspectos da nossa vida, né? Quem já teve acesso ao coaching sabe que no coaching mais convencional, assim, a gente faz a roda da vida para ver os aspectos da vida, como a gente se avalia neles. E se a família não está bem, as outras coisas são impactadas. Então a gente sabe que a quarentena nos trouxe muitas mudanças, a crise do coronavírus, né, nos trouxe
É uma crise circunstancial que nos trouxe outras crises, econômico-financeira, a de negócios, para alguns de saúde, existencial, né? De logística familiar, tem gente que está tendo que trabalhar home office, está tendo que demandar o cuidado mais integral dos filhos, que talvez não fosse sua prática, talvez não fosse sua rotina antes. E aí vem a aula em casa, ou seja, a escola em casa. Vou tomar meu cafezinho. E já vou deixar aqui para quem quiser continuar depois a receber as informações. Oi Mayra, querida, bem-vinda. Quem quiser continuar recebendo as informações, tem um grupo ali na minha bio que chama Escola, tem até Escola em Casa, que eu dou dicas ali a respeito destes temas, tá? Dicas para pais, especialmente para pais, né? Sobre esses temas de como lidar com as questões que aparecem desse momento que a gente está tendo a escola em casa. Eu nesse momento estou vivendo a mesma coisa, meu filho está ali em cima, fazendo as tarefas dele, às vezes se organiza bem, ele está com 13 anos, às vezes se desorganiza, mas o que eu quero trazer hoje para vocês é o seguinte: como vocês estão vivendo isso, né? Quem tem filho pequeno, quem é professor de criança pequena, logo que começar é para cobrar mensalidade. Tem escola pública que não começou porque não tem condições, né, de ter o acesso, o uso da tecnologia. Mas isso não vai valer porque educação infantil e anos iniciais do fundamental não pode ser EAD à distância. Essas questões são questões que envolvem legislação, né? Então eu não vou entrar nisso agora porque teriam muitos desdobramentos, mas envolve legislação. Muito provavelmente vai haver uma resolução que regulamente isso, né? Porque a gente não está parando para tirar férias, parando para a escola fazer uma reforma. Não, a gente está parando por uma contingência mundial, uma questão de saúde pública não é local, não é estadual, não é regional, estadual, nacional, é mundial. É a Terra toda, né? Que a gente possa ter em primeiro lugar essa dimensão. É algo que está impactando todo o planeta Terra, né? Então, a gente querer que nessas circunstâncias o nosso cotidiano seja igual é tapar o sol com a peneira, como se diz. Mas o que a gente faz então? Quem está vivendo aí? Fernanda, querida, bem-vinda. Dates Correia também bem-vinda. Eu tenho receio que outro dia eu não reconheci o nome, era de uma grande amiga da Claudinha, e minha cliente, inclusive, né, atendo a família dela, e eu acabei não reconhecendo, porque a fotinho nem sempre eu reconheço. Mas então a gente poder pensar algumas questões. Primeiro eu vou falar da relação que a gente tem que estabelecer com a tecnologia digital. Muitas famílias estão encontrando esse conflito, porque tinham como premissa, como princípio, valor, pressuposto não oferecer a tecnologia digital, o tablet, o telefone, o computador para os filhos pequenos. E aí está tendo que viver isso agora por conta da escola vindo para casa. Bom, o que a gente tem que considerar nesse momento, né? Que a tecnologia digital é uma forma que nós todos, inclusive as crianças, estão tendo de se conectar com o mundo lá fora. De trocar uma chamada de vídeo com a avó, com os colegas de aula, com os amiguinhos da rua. Então é muito importante a gente se dar conta que, mesmo que a gente tenha resistências, que está sendo um recurso que neste momento é necessário.
Isso não quer dizer que eu vou perpetuar esse uso. Depois eu vou reorganizar essa regra e esse combinado, né? Então que a gente não se preocupe em temer, né? É uma circunstância. Embora a gente saiba, a gente fez uma live a semana passada com a neuropediatra, com a Fernanda Gabriel, que ela nos diz, né, que todas as organizações de saúde não recomendam até os 2 ou 3 anos, os 1000 primeiros dias, né? Não recomendam o contato com tecnologia, com tela nenhuma nesse período. Então, essa é uma questão que a gente possa olhar e ver, tá bom, aqueles que não são adeptos do uso, né, de poder olhar, nesse momento talvez eu tenha que fazer uso, cuidando que sempre seja proposta por vocês pais, através de um aplicativo, através de uma atividade na tela, que ela faça sentido para a criança, que a criança possa construir um significado daquilo, que a gente não use como entretenimento, como passatempo, no sentido assim, vou deixar aqui para eu poder fazer tal coisa, né? Às vezes a gente faz, não vamos também negar, né? A gente faz. Liege, tu tá solicitando para participar ao vivo, quer conversar aqui comigo, tu gostaria? É isso mesmo? Faz um sinalzinho que daí eu te boto aqui, porque às vezes as pessoas apertam por engano, então eu sempre pergunto antes, tá? Como é que a gente percebe se tá fazendo sentido para as crianças, aquilo que elas estão fazendo? Uma ligação aqui. Então a gente percebe que está fazendo sentido para as crianças quando tem um engajamento. O que é esse engajamento? Quando ela tá interagindo, a gente sente no corpo da criança, né? Quando a criança tá assim, ó, ela tá usando só o sentido da visão e da audição. E a criança, preste atenção nisso, que é uma premissa importante para depois a gente falar um pouquinho das atividades que vem da escola, como a gente lida com isso. A criança é corpo, é sensorial, ela tanto é, né? Ela é sentido, ela aprende pelo tato, pela degustação, pelo olfato, pela audição, pela visão. Tem alguém aí querendo entrar na ligação. Então a criança, ela é sensorial, ela aprende experimentando. Criança não aprende reproduzindo, recebendo e devolvendo, só olhando, só reproduzindo em folhinhas de atividades. Ela pode memorizar, pode aquilo, né, decorar aquilo, pode sim, mas ela precisa antes experimentar com o corpo todo para fazer sentido. E como que é, então, a melhor ferramenta para a criança ter essa aprendizagem que é sensorial? É pelo brincar. A metodologia de aprendizagem de uma criança é o brincar. Então, que a gente pense nisso sempre. A criança paradinha, ai que bonitinha, uma criança de 3 anos fica horas ali reproduzindo aquelas minhoquinhas. Bom, é claro que, aí vem um parênteses, né? Se a metodologia da escola que você escolheu é essa, é isso que você vai receber em casa para sua criança fazer. Mas a criança naturalmente, pelo seu percurso de desenvolvimento, ela aprende, tanto que a gente diz assim, se olha com os olhos, sabe aqueles ditados que a gente diz, que a gente ouvia e a gente diz, se olha com os olhos, porque o que acontece? Criança olha com as mãos,
ela conhece o mundo e se conhece através do seu corpo, dos seus sentidos. E hoje, a Base Nacional Curricular Comum, que é o quê? Para quem é pai e mãe leigo aqui, a Base Nacional Curricular Comum são as diretrizes, é aquilo que todas as escolas têm que oferecer para os seus alunos. Na etapa da educação infantil, como tem que ser organizado o currículo, como tem que ser organizado os conteúdos para dar para as crianças, para passar para as crianças, como a gente dizia, através de campos de experiência. As crianças têm que experimentar conceitos, hipóteses, que mais? Para quê? Para que elas possam confrontar. Um diz que é assim, um diz que nessa xícara cabe mais café que nesse copo. Será? Como é que a gente sabe disso? A gente passa de um para o outro, um vai ter uma ideia, o outro vai ter outro. Então, para as crianças de educação infantil e anos iniciais, a interação com seus pares, que é o quê? As outras crianças, através da mediação de um adulto, ela é importantíssima para a aprendizagem. E o que fazer então agora, já que elas não estão podendo interagir? Inevitavelmente, usar o recurso da tecnologia digital é uma questão. E, na medida do possível para as famílias, oferecer experiências sensoriais. Ai, Dani, o que é isso agora? Não chega as folhinhas que vem da escola, eu vou oferecer essas experiências sensoriais. Gente, as experiências sensoriais, elas acontecem na vida prática do nosso dia a dia. E elas vão fomentar fundamentos, propriedades para a criança que vão ser utilizadas na alfabetização, no letramento e alfabetização, na alfabetização matemática, em todas as áreas. Né? Então não vai ser a falta de atividade dirigida, folhinhas para completar, que vai fazer a criança ficar sem aprender, sem se desenvolver. E é importante aqui, né? Vou tomar meu cafezinho de novo. A gente tomar alguns cuidados. Quem aí está com os filhos na faixa etária de 4, 5 anos ou até 6 anos, primeira série, né? Quem está com essa experiência, tomar o cuidado para não querer se tornar mesmo o professor do seu filho. Mas como eu faço isso? Se a escola está mandando atividades, eu tenho que ler para ele, eu tenho que traduzir. É isso que você vai fazer. Você vai ser o leitor, você vai ser o escriba. O que é o escriba? Aquele que vai escrever para ele se tem coisas para escrever. Você vai ser um mediador. Quase. Já, Suzana, 3 anos e 6 meses. A Carmen também está com a pitoca nessa idade. Pois é. Então, poder ser esse mediador usando algumas estratégias que a gente usa, que a gente fala da disciplina positiva e no coach, que são as perguntas. Então, se a professora mandou para casa, por exemplo, aponte uma atividade que eu vi hoje, que alguma professora mandou. Ela fez uma caixa muito interessante e também pediu para as crianças criarem uma caixa de tesouros, onde eles vão botando alguns registros, vão colocando alguns registros. E ela pediu para as crianças identificarem em casa objetos que tivessem formato retangular, quadrado, circular, triangular. O que a mãe, é um exemplo que eu estou dando, o que a mãe e o pai vão fazer?
tomar o cuidado para não direcionar. O direcionamento, quando a gente diz o que a criança tem que fazer ou qualquer outra pessoa tem que fazer, a gente tem uma tendência. Ó, sou professora de educação infantil e mãe da Maria Eduarda, de quase 7. Ah, Grazi, tu tá vivendo tudo, hein? Tá vivendo como mãe e como professora, então tu tem muitos depoimentos para dar. Então, assim, quando alguém nos direciona, olha lá, ó, vai lá na sala tem um monte, olha bem. Tu tá dizendo para ele, nas entrelinhas, que talvez ele não saiba fazer, que ele não seja capaz. E o que a gente precisa neste momento é ser esse mediador entre a escola e a casa, e a criança, desculpa, em casa, o mediador em casa entre a escola e a criança, o mediador que encoraja como? Fazendo perguntas. Na disciplina positiva a gente chama de curiosas, no coach a gente chama de poderosas, né? Então, perguntas que levem o outro a refletir e a pensar. Tá morrendo de saudades da escola, mas sendo muito importante o envio das atividades online e físicas também. A escola preparou uma grande caixa de presente e tem mantido rotina de videoaulas. Ó, essa é uma estratégia, né? Tem escolas que não estão fazendo. Então a gente fica assim. Eu vou só fechar aqui e vou voltar para esse comentário da Suzana, tá? Suzana tá nos prestigiando lá de São Paulo. Tem muita gente aí de vários lugares. Então, uma coisa importante é ser esse mediador que aguça a curiosidade da criança. Isso não precisa ter faculdade de pedagogia ou magistério. É estar em conexão com a criança, perguntando: você entendeu o que eu li? Eu li isso aqui. Porque às vezes a gente lê e a gente já quer traduzir para a criança, achando que ela não sabe, né? Ó, eu vou ler para você. Procure na sua casa coisas que tenham formato disso e daquilo. Primeiro pergunte para a criança: o que você entendeu do que a professora está pedindo? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala a prof, a sora, né? Aqui não se usa muito o tia, né? Eu sei que para cidades mais, nos outros estados usa-se mais o tia para educação infantil. Aqui a gente não tem muito esse hábito, não. Então, o que a professora está pedindo? Qual é o desafio que é para você fazer? Tem uns que mal a gente termina de ler já saem correndo, né? E aí a gente tem que segurar a língua para não dizer assim: ela vai depois entender o que a prof pediu. Então, um exemplo de a gente ser esse mediador, né? E não ser o direcionador. Tá? A gente não precisa ocupar o papel do professor, a gente vai ser esse intermediário entre o estímulo que a escola está enviando e a criança. Aqui em São Paulo é pro. Então cada lugar tem um jeito. A Suzana trouxe como foi organizada o vínculo da escola com as crianças de educação infantil. A filha dela tem 3 anos, lá na escola da filha dela. Cada escola a gente vai ter um jeito, tá? Então posso pensar assim: pois é, mas a minha não tá fazendo isso, não tá mandando nada. Então ela tá errada, meu filho não vai aprender. Não, é muito importante a gente pensar que mesmo que as escolas todas tenham que seguir a Base Nacional Curricular Comum, cada escola tem autonomia pedagógica e administrativa, mesmo públicas e privadas, né? Elas têm autonomia. As privadas dentro das suas redes de ensino, as públicas dentro também das suas redes, mas é lei ter essa autonomia pedagógica. O que é autonomia pedagógica? É escolher que metodologia segue, que forma de ensino segue, se usa cartilha, se não usa cartilha, se usa apostila, não usa apostila, se faz atividades mais vivenciais ou não faz, mais ou menos assim. E neste período que a gente está vivendo, tem escolas que se organizaram de uma forma que continuam mantendo a sua metodologia, só que agora online. Tem outras que se adaptaram e tem outras que ainda estão se organizando. O que está certo, o que está errado, o que vai prejudicar, o que não vai, a gente não tem como fazer esse julgamento, né? Nesse momento, porque a gente não tem informações suficientes.
do que vai ser, de quanto tempo vai ser, o que vai ser o futuro. Mas o importante, então, independente se seu filho está recebendo atividades vindas da escola ou não, para crianças até aproximadamente a primeira série, primeiro ano acho que a maioria está mandando, mas assim, tem escolas públicas que não, eu já ouvi alguém falando que não. Mas é a gente Opa, desculpa, eu sempre aperto errado aqui, já vou voltar. É a gente favorecer experiências de aprendizagem cotidiana. O que pode ser isso? Vamos falar agora em relação a letramento e alfabetização. Isso é um processo bastante complexo. Na época que talvez quem tem mais de 30 anos aqui aprendeu de uma forma mais tradicional, porque ainda não havia os estudos da psicogênese. Que coisa difícil, né? O que é isso, né? É a origem, é o estudo de como acontece a psicogênese da escrita, como acontece esse processo de aprendizagem da criança. A criança vai passar dentro da cabecinha dela por um processo de hipóteses, até ela começar a escrever casa com S, nos questionar se xícara é com X ou é com CH, para ela chegar nesse estágio que se dá por volta ou dela já escrever e ter poucos erros ortográficos, isso vai se dar lá pelo final do terceiro ano, com 9 anos. Para ela chegar em todo esse processo aí, gente, ela passa por uns 9 estágios mais ou menos, que acontecem independente às vezes do estímulo da escola, né? Então o nosso papel tem que ser o do estímulo indireto e não a intervenção direta. O que é isso? É oferecer oportunidade em que a criança possa ir criando essas conexões e se questionando e olhando para as coisas. E tem várias formas muito simples de fazer isso em casa e eu vou trazer algumas dicas agora. Deixa eu só ler aqui da Grazi Amorim. Na minha escola estamos seguindo o cronograma pedagógico nas apostilas, mas eu resolvi que as minhas aulas seriam como as presenciais. Conto histórias, faço brincadeiras. É isso aí, Grazi. Por que é isso aí importante? Porque se a criança pequena, que tem a característica, como eu já disse antes de aprender corporalmente, pelos seus sentidos, porque isso faz parte do desenvolvimento dela, desenvolvimento cognitivo, emocional, social, corporal, biológico como um todo, ela precisa fazer sentido, precisa aquilo fazer sentido para ela. Então, se eu boto ela só a reproduzir coisas que usa somente o motor e o cognitivo, o motor fino ainda, eu subestimo as capacidades da criança e eu não dou a ela uma oportunidade de aprendizagem completa, complexa, né? Sempre trago nossas vivências particularidades para a aula. Isso mesmo. Então vamos ver algumas dicas, algumas ideias. Quem está aí preocupado, como será que ela vai aprender a ler e escrever? Vou focar um pouquinho agora na questão de ler e escrever. Será que o meu filho vai aprender a ler e escrever? Será que não vai ficar faltando isso, né? Então, primeira coisa, como eu já disse, estou reforçando, pai e mãe não são professores, não precisam fazer aquele professoramento, essa palavra acho que nem existe, mas aquela ensinagem, aquele ensinamento como a gente aprendeu lá, que a professora copiava o T e o A e a gente ficava decorando outras coisas antes, que pai e mãe podem ajudar, que fazem parte de prática, são o quê? Tá? São oportunidades de vivência social, de vivências aí no seu dia a dia mesmo. Tá trabalhando no home office? Quer deixar o filho ao lado, fazendo uns desenhos, brincando com alguma coisa? Quando seu filho diz assim, mãe, eu quero trabalhar com você também.
aceite se for possível. Talvez para o seu trabalho não seja, porque vai fazer reunião. Ela vai dizer, eu estou trabalhando com minha mãe. Então, poder, se é possível, oportunizar isso, vivenciar isso com seu filho. E de vez em quando virar para o lado e dizer, o meu trabalho aqui também. Agora eu estou lendo tal coisa. Agora eu vou escrever um e-mail para o meu chefe, para o meu colega, né? Todos precisamos nos olhar com acolhimento também. Ninguém poderia imaginar que passaríamos por isso tudo. Todos estamos fazendo o melhor possível, inclusive as crianças. Ótimo, Suzana, ótimo. E a Verônica está dizendo que acontece isso por aqui, dela envolver. Então, envolver, porque é isso, gente. A principal aprendizagem e o principal suporte que a gente precisa se dar e dar para as crianças agora não é conteúdos cognitivos escolares novos, é conteúdos socioemocionais. Saber lidar, aprender a lidar com situações adversas. Eu já estou em 40 dias de quarentena, porque aqui eu comecei dia 17 de março. Aí deu uma flexibilizada aqui na minha região, aqui no Rio Grande do Sul. Aí a gente entrou agora no critério vermelho, que aqui no estado tem uma categoria assim, por conta de um avanço grande que deu aqui na cidade. E eu tava levando muito bem. No sábado, não, na sexta-feira, eu resolvi ir no sítio visitar meu pai. Fiquei de longe, máscara, conversando. Meu pai tem um hábito que é de dizer assim, tá tudo ótimo, não é tá tudo bom, tá tudo ótimo. E ele tem um abraço, meu pai tem 80 anos, ele tem um abraço, aquele abraço que reenergiza a gente. Eu saí de lá, entrei no carro e comecei a chorar, porque eu senti falta do abraço do meu pai. Eu estava com ele, eu estava podendo vê-lo, ele estava bem, tá no conforto da casa dele, tá acompanhado da esposa dele, mas eu senti essa falta. Então as crianças nós estamos sentindo, e as crianças elas estão sentindo falta de ir para a rua, de ir para o parque, de ir para a escola, de ver os amigos. Tem um vídeo do Instituto Alana no Facebook que eles entrevistaram, né? Como vai ser o mundo pós-pandemia visto pelas crianças. Então que a gente possa perguntar o que elas estão sentindo em ficar em casa. O que elas mais gostam em poder ficar em casa. O que elas não gostam em poder ficar em casa. Que elas possam nomear e conhecer essas emoções que estão surgindo, porque estão surgindo para todos nós, inclusive, vivências de emoções que talvez a gente nunca tivesse sentido, né? Pessoas que são mais organizadas, como a gente fala, pessoas que são mais planejadas, essas pessoas devem estar bastante impactadas por não ter previsibilidade. Aqui a gente tem que ver as informações toda noite para saber como vai ser o dia seguinte, se a gente vai ter isolamento, não vai ter o isolamento, quais são os riscos, os casos. Então é tudo novo e a gente passa essas nossas emoções e a gente reflete nas crianças. Então não é o momento da gente se preocupar necessariamente, não é chutar o balde também, porque para a criança a rotina é uma coisa muito importante, né? Dá segurança, dá uma certa, dentro do possível, previsibilidade. Mas não é a gente se preocupar se ela vai aprender, se ela não vai aprender aqueles conteúdos. Então, atividade, esse exemplo de escritório, vai fazer a lista de compras, a criança pode se envolver,
Às vezes a gente diz assim, ai, fica quietinho aí, vai olhar a televisão, que eu preciso fazer a lista de compras, eu preciso saber, e daí se tu ficar aqui me incomodando, se tu ficar aqui falando, vou me atrapalhar. Por que não envolver? Quer ver um jeito que dá para envolver as crianças? Se a dispensa tá no acesso, de fácil acesso para elas, poder botar lá assim, a gente precisa comprar Nescau. Pega a embalagem do Nescau. Ela vai estar fazendo leitura de imagem. Né? Você vai, inclusive, poder observar quanta coisa que você não sabia que seu filho já sabe. Pede onde... eu vou escrever aqui. E se quiser escrever dizendo assim, ó, Nescau, ela fica olhando. O que tá maiorzinho, que já tá lá no nível 5, primeira série, nível 5 seria pré-escola, né? Primeira série, poder interagir. Olha, tu viu que essa letra que eu botei aqui é a letra que começa teu nome? Esse tipo de coisa sem muito compromisso pedagógico, didático, né? Então, os estímulos indiretos, a vivência social. Envolver, o que é isso de novo? Envolver a criança naqueles usos que você, pai e mãe, faz da leitura, da escrita, normalmente. Envolver quando é possível, não vai ser sempre possível, é claro que não, mas quando você consegue, né? Quando for agradável e fizer sentido para a criança e para você, como a Suzana disse, a gente tem que se acolher também, não vai dar conta de tudo. Né? O objetivo dessa live é justamente trazer leveza para quem está com preocupações nesse período aí da educação infantil e anos iniciais. Consciência fonológica é outra coisa que nós pais para esse período, estou falando agora de dicas envolvendo letras, escrita, leitura. Então, pai e mãe não precisam se preocupar em ensinar o escrever e o ler. Conhecimento das letras, talvez de uma forma lúdica, com jogos, com atividades lúdicas que a escola manda. Mas tem as duas coisas importantes que em casa pode ser feitas com intensidade, sem forçação de barra. As práticas sociais, como eu disse, fazer a lista de mercado, trabalhar junto no escritório, é hora de fazer a tarefa, então, por que tomar o cuidado para não ficar ali grudado do lado, direcionando tudo? Porque provavelmente as professoras vão mandar atividades que o pai tem o papel importante de traduzir, de ler, né? E a criança de realizar. Então, o fato de estar junto, o pai fazendo seu trabalho, a mãe, a criança ali, vai construindo autonomia. Poder dizer, se precisar de ajuda, me chama. Mas não criar dependência, que às vezes a criança não faz sozinho, porque antes disso a gente esqueceu e direcionou demais e criou a dependência. Né? Quando ela disser, eu não consigo fazer sozinha, o que você não consegue fazer sozinha? Daqui a pouco ela não consegue porque ela não quer ficar sozinha. É diferente, né? E a gente cai bem nessas aí, cai muito bem. Então, as práticas sociais, lista de mercado, como eu já disse, trabalhar junto, o que mais que dá para fazer? Ler histórias, leio muitas histórias. Gente, eu tenho 3 sugestões de histórias aqui que vocês podem ler. Qualquer história infantil, história contada. Eu lembro que eu estava numa ocasião, se fez sentido aí, vai botando coraçãozinho, que daí pode chamar outras pessoas também, se está fazendo sentido essas dicas aqui. Há um tempo atrás, eu estava num lugar que eu não tinha livro para ler, e meu filho me disse, mãe, me conta uma história. Aí ele falou, já faz bastante tempo isso, o Antônio estava com 5 ou 6 anos. E aí ele disse, mas eu não quero uma história das tuas, as minhas, ou eram as que eu inventava, ou eram as minhas de infância. Mãe, eu queria daquele cara que fez uma casa na árvore. Aí eu entrei no celular, né? Não costumava usar o celular à noite com ele, mas entrei no celular e comecei a contar em capítulos a história do Robinson Crusoe. Então tem muitas histórias. O Antônio, meu filho, até hoje gosta de histórias mais clássicas, mais antigas.
né? E tem 3 histórias aqui envolvendo esse processo, especialmente para quem está aí com as crianças, nessa fase que a leitura e a escrita estão começando a aparecer ou já estão presentes. Uma é essa, a aventura da escrita, a história do desenho que virou letra. Esse livro, gente, conta, e é bom para pai e mãe ler também, por quê? Ele conta a trajetória da humanidade no seu processo de letramento, né? Desde o Homem das Cavernas que começou lá. Deixa eu sinalizar para o pessoal que está chegando aqui, bem-vindas. Deixa eu ver se eu já sinalizei para os demais. Então, esse tema é muito rico, dá para fazer um e-book. Eu tenho um Power Script pronto, tá, Carmen? Quem entrar no grupo de WhatsApp que eu tenho lá chamado Escola em Casa, se entra na minha bio aqui, vai ter ali na Linktree, vai ter várias caixinhas. Uma delas chama Grupo de WhatsApp Escola em Casa. Nesse grupo eu dou dicas, então tem dicas ali de que atividades os pais podem fazer, qual é o papel da escola, em que momento, o que dá para fazer com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 anos. Então eu já passei para os pais que estão no grupo, mas quem entrar me pede, né? Eu vou ver quem entrou agora e vou reproduzir aquilo. E eu estou planejando com uma colega uma aula online sobre isso, sobre esse tema. Hoje mesmo eu vou estar fazendo online com um grupo de pais de uma escola que me convidou para fazer esse trabalho com eles a respeito de qual a participação dos pais, né, nesse processo aí. E as crianças de educação infantil, como se envolvem na escola. Então, esse livro fala desse percurso, desde o Homem das Cavernas, que fazia os desenhinhos, até chegar aos códigos de escrita que temos hoje. E é o mesmo processo que acontece na cabecinha de uma criança. Ela começa fazendo os rabiscos, que é a garatuja, até chegar a usar adequadamente letras e números para escrever, para registrar, tá? Então, nesse material, né, que não chega a ser um e-book, porque ele é em PowerPoint, é um Power Script mesmo, né? Um script assim potente de como entender melhor esse processo, que eu fiz para pais, não é para professor, é para pais, tá? Esse é um livro. O outro livro é um livro de poesias. Eu ainda não achei o meu. É um poema que eu ainda não encontrei, mas fiquem aqui me acompanhando, que quando eu encontrar, porque eu estou em mudanças, caixas e coisas que eu trouxe da escola, quando eu encontrar, eu vou fazer um vídeo e vou deixar no GTV. Já tem 2 histórias que eu estou contando ali, mas tem uma que chama O Batalhão das Letras. É do Mário Quintana, um poeta gaúcho, que ele conta em versos, ele apresenta em versos todas as letras do alfabeto. Aí ele começa assim: aí vem o batalhão das letras, e na frente a comandá-lo, o A de pernas abertas, montado no seu cavalo. Dá para contar, todas são assim, com versos. Dá para trabalhar com as crianças, contar, memorizar os versos, dramatizar os versos, fazer uma coisa divertida em casa. Olha o sol da xícara. Com X se escreve xixi. Com X se escreve xícara. Não vais fazer xixi na xícara. O que vão dizer de ti? Não é uma graça, gente? Olha a risada boa que vai dar em casa. A gente não tá precisando disso? Então, fica a dica aí, o Batalhão das Letras. E o outro, que é bem importante também, que é muito legal, que eu também não encontrei, quando eu encontrar vou fazer uma contação de histórias aqui, que é O Menino que Aprendeu a Ver. O Menino que Aprendeu a Ver. Que é a história de um menino que começa vendo tudo como desenhos, e na medida em que ele vai interagindo, que ele vai fazendo relações, Nescau é que nem Nessa,
É que nem Nicole, começa com o mesmo nã. É isso, não é eu falar para ele que vai fazer, é as relações que ele vai estabelecer que vai fazer ele descobrindo. Daí esse menino vai começando a botar no lugar desses desenhos as letras que ele vai conhecendo. E aos poucos ele vai se apropriando. Porque é muito diferente se apropriar de todo esse código de treinar a habilidade de escrever. São processos importantes, mas paralelos, tá? Então, dicas. E a consciência fonológica a gente pode fazer com o batalhão das letras, a gente pode fazer isso, né? Ah, Nescau, ou arroz. Ai, arroz começa como Ana, minha colega. Olha, Arthur e arroz começa igual. Mas agora, o que termina igual? O que termina igual com Daniela? Os meus alunos de primeira série, as crianças de educação infantil adoravam dizer panela, gamela, janela, né? Então, rimas, brincar com rimas, como a gente brincava na nossa infância, ajuda muito no processo das crianças, porque eles vão construindo o que chamam os especialistas de consciência fonológica. Isso é termo técnico, a gente não precisa saber, a gente só precisa saber que brincar de rima faz muito bem. Então dá para brincar muito com as crianças, tá? Então, algumas dicas que eu trouxe e da gente pensar então, né? Que... Ai, Grazi, que bom, depois a gente pode trocar no fechado, no WhatsApp, mas entrem lá que vocês vão ter. Oi, prima, oi, Sheila. Porque o que então, para encerrar, gente, né, os nossos últimos minutos, é muito importante a gente pensar que sim, é construtivo as crianças estarem recebendo as atividades da escola, mas que a gente tome o cuidado de não potencializar isso demais, no sentido de meu Deus, precisa vir mais, ele está perdendo tempo. Eles não estão perdendo tempo. Eles estão aprendendo conosco, com as situações, com o tudo, com o que eles estão sentindo, né? Fernanda, já leste? Qual que tu leste? O Batalhão das Letras? Fiquei curiosa para saber qual foi o que tu leste, Fernanda. Então, o script. Vamos ver o que ela leu. Fiquei curiosa agora. Não achou o link do grupo? Então eu vou, se não tá lá, pode ser que tenha fechado, eu tenha fechado, não lembro de ter fechado, mas daí eu vou abrir. Vou abrir logo que eu sair da live aqui, tá, gente? Eu prometo que eu vou abrir, senão me chama aí, que eu vou abrir mesmo. Então, gente, o mais importante, assim, é a gente vivenciar. Este do Mário Quintana para Cecília. Ai, o Batalhão das Letras. O meu eu comprei há uns 20 anos e eu não dou, não empresto nada, mas eu não sei onde é que ele tá agora, né? Mas se ele tiver com edição esgotada, eu tinha feito ele em poesias assim no PowerPoint. Vou ver se eu acho também. Mas então, importante agora uma última dica para vocês. Aprendam com as crianças a viver e aprender pelos sentidos. A gente perdeu isso. Vendo, ouvindo, sentindo, tocando, experimentando, saboreando, cheirando. Vamos aproveitar isso junto com elas. E se você está na dúvida se, como eu falei lá no começo, a vivência tem que ser significativa, tem que fazer sentido para as crianças, tá me dando reflexo aqui. Se você está na dúvida disso, ao final da experiência, pergunta para o seu filho ou sua filha: e aí, o que você fez? O que nós fizemos mesmo? A gente trabalhou no escritório. E o que você aprendeu hoje ao trabalhar no escritório? Você vai se surpreender. Pode perguntar. O que você sentiu em trabalhar junto com a mamãe? Ou com o papai? Ou com o pai e a mãe, né? Que a gente diz assim. E diga para ele como você se sentiu trabalhando com ele. Como você se sentiu fazendo a lista de compras com ele.
Como você se sentiu lendo e fazendo com eles a receita de bolo? Então, se você acha que está só economizando para não comprar o bolo da confeitaria ou para passar tempo a fazer um bolo com o filho, como diz meu Antônio, nananina não. Você está potencializando e permitindo que seu filho tenha experiências infinitas possibilidades de aprendizagem. Então, vivencie essas coisas, que elas vão ficar marcadas no cérebro e no coração. Fique com Deus. Espero que tenha feito sentido essa live. Espero por vocês lá no grupo do WhatsApp. Escola em Casa, tá? Então hoje foi específico para vocês, pais e mães e professores de crianças pequenas, né? Que tem uma relação com a aprendizagem, graças a Deus, muito diferente da que depois a gente vai tendo que se adequar. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau, que logo vai cair. Vou pedir, posta lá no feed, onde eu fiz a propaganda a chamada da live de hoje, faça um comentário, isso é muito importante para mim. O que ficou, o que fez sentido para você na live de hoje? Espero, hein? Espero cada comentário aqui. Beijo, Verônica. Para ti não é muita novidade isso que eu tô falando, né? Sabe que eu transpiro essa concepção aí de aprendizagem. Grazi, obrigada a cada uma que ficou aqui, que interagiu, que participou. Beijo no coração.